quero convidar para cá o doutor, que eu tô passando roupa e no YouTube tô ouvindo ele todo o tempo, tô limpando a casa ouvindo ele todo o tempo, porque não tem como perder aquilo que ele passa, né? Doutor Lucelmo, seja bem-vindo, muito obrigada, amigo, por você estar sempre conosco. Apresenta-se um pouquinho para a gente com relação ao seu filho também, né? E o trabalho que o senhor faz e esse grupo todo aí do Brasil, Estados Unidos, Bélgica, Angola, Espanha, tá todo mundo aí ligadinho no senhor, tá bom? Deus abençoe o senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Meu nome é Lucelmo Lacerda, eu sou pesquisador, né, em autismo e inclusão escolar, práticas baseadas em evidências. Eu fiz o meu doutorado pela PUC São Paulo em educação e um estágio de pós-doc no departamento de psicologia da UFSCar. E publiquei um livro, né, Transtorno do Espectro Autista, uma brevíssima introdução, e sou membro de uma equipe chamada Lunaaba. E eu tenho um filho com autismo. Na verdade, eu pesquisava outra coisa, eu dei um cavalo de pau na minha pesquisa, na minha vida, porque eu tenho um filho chamado Benício, de 12 anos, com autismo. E aí eu comecei, enfim, a me debruçar, né, sobre esse tema e, enfim, isso acontece com muitos pais, né? Acaba virando a nossa vida, a nossa identidade, tudo isso, né? Eu quero começar essa fala... Eu acho que tem uma coisa muito interessante nesse evento. Tem duas coisas muito importantes, eu acho. A primeira é o fato de que é uma instituição religiosa. E quando a gente fala de inclusão, a gente está falando assim, todos os lugares têm que, ao pensar qualquer serviço, qualquer espaço, qualquer coisa, qualquer atividade humana, tem que considerar a diversidade humana. Então isso também vale para instituições religiosas, mas que são lugares, em geral, mais conservadores, que têm uma história da forma de se apresentar no mundo historicamente estipulada, com muitos ritos, e que é muito difícil mudar. São instituições mais, né, digamos assim, que têm menos flexibilidade normalmente, porque não estão respondendo a modas, etc. Mas a inclusão não é uma moda. A inclusão é uma nova realidade, é uma nova forma de existir no mundo. Então acho que é muito importante que todos os lugares, os comércios, a educação, a saúde, as igrejas, todos os lugares têm que responder a esse novo paradigma social, essa nova forma da sociedade existir, que é a forma inclusiva. Então, em primeiro lugar, eu acho que é muito importante salientar isso, né, essa iniciativa. E uma outra coisa importante de salientar, bem, eu não sabia exatamente porquê, eu vi lá, vi uma galera boa, falei, tô feliz em participar aqui, né? Só gente, né? Muita gente que eu conheço, que eu admiro muito, Paulo Liberales, a Graça Pinhatari, enfim, um monte de gente, a Amanda, estava assistindo aqui agora, e aí eu entendi o Gadia e a Grazi, né? Que são pessoas importantíssimas na curadoria de eventos sérios no Brasil. Então, acho que apontaram para um bom lugar, porque no autismo também, como todos os lugares, tem muita gente disseminando informações que não são verdadeiras. Acho que isso é sempre uma preocupação importante, né? Então, o trabalho de curadoria foi excelente. Bom, dito tudo isso, né? Quero agradecer por poder estar junto aqui e, poxa, senti até mal, porque interromperam da Temple Grand para eu entrar. Se eu pudesse, eu falar, não, continua aí que eu também quero ouvir, porque a Temple é uma referência para todo mundo, né? Para nós é sensacional ouvi-la, ela falou coisas sensacionais. Eu reitero aqui a indicação dos livros dela, que são muito bons. Pois bem, vamos lá. Eu vou falar sobre habilidades sociais no autismo adulto, pessoas adultas com autismo. Primeiro, eu preciso dizer assim, o autismo é um espectro, né? Às vezes a gente perde um pouco a noção do que isso significa. Isso significa que tem pessoas muito diferentes sob esse mesmo guarda-chuva, que é o transtorno do espectro autista. Então, o que é habilidades sociais para alguém com autismo severo e uma deficiência intelectual profunda? Pode ser eu lidar com comportamentos de agressividade e reduzir esses comportamentos de agressividade para que ele possa interagir com seus familiares, para que não aconteça o que acontece muito no Brasil, infelizmente, pela falta de intervenções adequadas, de você ter milhares de pessoas com autismo em suas casas amarrados. Para quem não sabe disso, isso é muito importante vocês saberem, tá?
na sua cidade, se a sua cidade pelo menos é de média a grande, tem pessoas com autismo amarrados, ou com correntes, ou com gaze, ou num cômodo trancado o dia inteiro, e a família não consegue conviver com a família, porque pode aparecer ali comportamento de agressividade muito importantes. Isso não é sabe, uma coisa de discurso, isso é uma realidade, né? Que pode atingir até 68% das pessoas com autismo, né? Episódios de agressividade. Isso tem como fundo problemas de comunicação, né? O fato de a gente não conseguir oferecer as intervenções adequadas. Então, eu conheço muitas famílias assim. Não é poucas, não, são muitas famílias. Eu lidei com um caso aqui, tive contato, né, com um caso de uma pessoa que está há 15 anos amarrada, né, na cidade que eu estou. 15 anos, eu tenho autismo e síndrome de Down. Então, isso acontece, certo? E aí você tem um conjunto de habilidades comunicacionais mais básicas que você tem que trabalhar, e que são habilidades, obviamente, sociais. Mas eu não vou falar disso aqui agora. Eu tenho um canal do YouTube, eu tenho lá vários vídeos falando de várias coisas. Aqui eu vou mais para o autismo leve. E para as habilidades sociais, vamos dizer assim, mais sofisticadas, mais avançadas, e que são igualmente importantes, certo? Então eu vou olhar um pouco para isso. Não é porque é mais ou menos importante, é porque não dá para a gente falar de tudo, temos pouco tempo para discutir. E eu entendo que o autismo leve ele é muito subestimado. Ou seja, a gente não considera normalmente as dificuldades. Pô, é inteligente, deixa ele se vira. Então, se ele é inteligente, ele pega ali e ele ok. E não é verdade. Isso, quer dizer, pode ser verdade. Uma série de pessoas consegue se virar, conseguem arranjar estratégias, mas a gente tem, mesmo que o indivíduo consiga isso, um grau de sofrimento que pode ser muito grande. E você tem uma grande quantidade de pessoas que não conseguem desenvolver essas estratégias. E aí nós temos, por exemplo, um índice de depressão, ansiedade, ideação suicida e suicídio gravíssimo. Gravíssimo. E que a gente precisa atentar, portanto, para este ponto. E isso tem muita relação com as habilidades sociais. Bom, dito isto, eu vou falar aqui um pouco. Primeiro, o que é essa habilidade social? A gente precisa definir o que a gente vai tratar, porque senão a gente está falando de quê? Então, habilidades sociais, gente, são comportamentos. São comportamentos, tá? Comportamentos que dão acesso, né, a reforçadores, a coisas que eu preciso, né, coisas que eu necessito na relação com outras pessoas. Então, se eu vou a algum lugar e faço comida, é uma habilidade importante, mas ela não é social, porque ela não é na relação com o outro. Mas se eu chego num lugar e vou pedir comida num restaurante, né, e eu tenho que ali conversar, eu tenho que lidar com aquelas pessoas e eventualmente até na relação com o garçom, por exemplo, ali eu posso, aquilo ali podem ser relações sociais que podem estar prejudicadas, né? E elas podem ser importantes, tá? Certo? Mas ele precisa dar acesso a reforçadores a si, mas não pode, isso que é muito importante, né? Porque existe uma tensão aí. Por exemplo, se eu estou na escola, por exemplo, eu vou lá, e na relação com o outro está comendo uma coisa, eu vou lá e ajo com ele de uma maneira bem agressiva. Me dá essa coisa aí. Então eu tive acesso a esta coisa. E foi na relação com o outro. Então isso é socialmente habilidoso? Não. Por que não? Porque o direito humano daquele outro. Então é preciso que eu tenha acesso a reforçadores na relação com o outro, mediado por outras pessoas, mas sem violar, respeitando os direitos humanos meus, dos outros, né, de outra pessoa que está comigo, do meu grupo e da minha comunidade. Então, veja como isso é complexo, isso não é simples, porque a gente está falando de situações que podem ser muito sutis. O que é essa violação, o que não é? Pode ser muito sutil. Portanto, não tem um comportamento que daquele jeito é socialmente habilidoso ou não. Então, é uma coisa muito mais complexa. Então, vamos lá. Eu não tenho um treino de habilidades sociais, um roteiro de habilidades sociais, um método de habilidades sociais
que seja, digamos assim, desse jeito que ensina autista. Porque autista é um nome, é só um diagnóstico. Mas isso não diz como que cada indivíduo se comporta na relação social. A minha pergunta eu tenho Rafael. Rafael tem autismo leve, e ele está procurando um profissional para lidar com habilidades sociais. Então eu preciso saber de Rafael, qual é a dificuldade de Rafael, não é dos autistas. Cada um é absolutamente ímpar, é singular. Então a primeira coisa é eu fazer uma análise, uma avaliação de Rafael, certo? Eu tenho que saber, no caso de Rafael, quais são as dificuldades dele. Aí a gente tem o que a gente chama de classes de habilidades sociais. Vou dar um exemplo assim. Classes de civilidade. Então, dar bom dia, responder a bom dia, né, por exemplo, dar boa noite. Ou seja, tratar com civilidade alguém que entra num certo contexto, né? Por exemplo, perguntar o que ele quer, dependendo do contexto. Tem várias classes, né? Classes de intimidade e namoro, né? Classes de comportamentos sociais conjugais, laborais. Então a pergunta é, Rafael procurou um profissional. Qual é a sua dificuldade, Rafael? Então eu preciso partir de Rafael, da dificuldade de Rafael, para eu tentar ajudá-lo. Então ele vai dizer qual é a sua dificuldade. E aí eu vou ou encarar aquela dificuldade especificamente, ou eu vou olhar aquela dificuldade está ali, por quê? Porque faltou um pré-requisito. Então eu vou dar um exemplo. A dificuldade de Rafael, vamos supor, né? Rafael chegou e disse assim, olha, eu não consigo sustentar uma conversa. Eu não consigo sustentar. Eu não converso, eu acabo não tendo conversa. Ou ele não consegue nem discriminar isso. Ele fala, eu não tenho amigo. Aí você vai avaliar, né? Você vai talvez observar Rafael com outras pessoas, ou ele vai relatar. E aí você vai ver que ele tem um problema num operante verbal chamado intraverbal. Quando alguém diz assim, por exemplo, ó, nossa, hoje a lua tá bonita, né? O que Rafael responde? Sim. Acabou a conversa. Agora se Rafael respondesse, tá mesmo, né? Você lembra de... será que é lua cheia agora? Até que dia é lua cheia? Opa, então Rafael respondeu com uma estratégia que a gente faz assim, as pessoas com desenvolvimento típico faz de uma maneira não planejada, mas ele respondeu com uma estratégia que mantém a conversação. Isso é uma habilidade desse operante que a gente chama de intraverbal, né? E aí, quando alguém fala uma coisa, você acha que vai até quarta-feira. Aí ele pode dizer assim, ele pode encerrar ou ele pode dizer, mas não é todo dia que tá sem nuvem, né? Porque esses dias todos teve nuvem, né? Ontem até choveu. Você vê, a temperatura mudou de uma hora para outra, mas pelo menos o céu abriu, né? Então, até esse né aí é uma estratégia, faz parte desse intraverbal, né? Ele fez uma série de comentários que podem ajudar a manter a conversa, e esse né também joga a bola para manter a conversa. Isso é só um exemplo bobo. Tem uma menina, por exemplo, que eu estou dando uma ajuda para ela, por exemplo, que ela está para fazer um mestrado. Então, o que ela quer fazer? Veja, como é que você começa uma conversa? Gente, acredite, tem gente que estuda isso há 40 anos. Como começa uma conversa? São pesquisadores da área de habilidades sociais, né? Então, existem várias formas de começar uma conversa. Uma delas é fazer uma pergunta sobre um contexto. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, como é que vai ser, como é que está sendo pensado esse mestrado? Ensinar as crianças com autismo a fazer uma pergunta sobre um contexto. Ou seja, uma pergunta que faça sentido no contexto. Por exemplo, uma pessoa está aqui, no celular, aí a outra chega. E ela quer fazer uma pergunta para iniciar uma conversa. Se ela fizer uma pergunta assim, você gosta de andar de bicicleta? É meio tipo, né? Não faz muito sentido, entendeu? Agora você fala assim, tá viciado nesse celular, hein? Aí já pode ser que dê uma conversa, hein? Ou ele pode dizer assim, que modelo que é esse celular aí? Opa, aí já pode ser que a gente comece uma conversa. Então, por exemplo, vamos imaginar que você ensina uma criança a fazer perguntas em relação ao contexto. Eu não vou explicar aqui como que ensina, porque seria muito complexo, né? Mas você vai ensinar, né? Falando en passant assim,
normalmente a gente pode utilizar aquilo que a gente chama de treino de habilidades comportamentais, em que você explica para o indivíduo, por exemplo, você olha, observa o contexto, vê se tem alguma coisa do contexto que faça sentido fazer uma pergunta sobre alguma coisa que você está vendo. Né? Por exemplo, você está usando o celular, pode ser pelo lugar que ele está, não precisa ser necessariamente pelo celular. Aí você faz uma pergunta, né, que você acha que pode ser interessante. E aí você dá exemplo, mostra para a pessoa, dá modelo de como fazer. Aí o terapeuta ou o professor, quem está fazendo, vai lá e dá uns exemplos, mostra. Faz você agora, aí ele faz. E aí você dá um feedback corretivo, você elogia o que ele fez de certo e diz o que ele poderia ter feito de melhor. Né? Então, aí a ideia ensina a fazer com um contexto, ensina a fazer com outro contexto, certo? Até ele fazer, beleza. Aí testa em contextos que não foi ensinado, para ver se essa habilidade vai generalizar para outros contextos que não foi diretamente ensinado. Porque, na verdade, esse é um elemento importante quando a gente fala de intervenção. Uma coisa é você ensinar para o indivíduo naquele contexto, mas a vida não é isso. A vida é milhões de possibilidades. Então a gente precisa testar ou ensinar, quer dizer, na hora de ensinar você já precisa pensar nisso, na generalização. Ou seja, se ele vai conseguir fazer isso em diversos outros contextos. Certo? Então veja, nesse caso aqui, nós estamos falando de uma pequenina habilidade, que é fazer uma pergunta contextual. E aí veja, eu falei agora do texto da pergunta. Ou seja, do elemento aí verbal, certo? Mas tem outros componentes não verbais. Se eu chegar e falar assim, celular é muito bom aí, né? Eu afastei do microfone aqui. Péssimo, dou um grito. Então tem um componente não verbal, que é a altura, né? O rosto, a expressão, os componentes que a gente chama de paralinguísticos, né? A postura do indivíduo, se ele está sorrindo, se ele não está sorrindo. Então os não verbais e os paralinguísticos, né? Eles são muito importantes também para compor essa resposta de fazer uma pergunta, né? E eu acho que a Temple Grandin colocou isso muito bem, né? Essa estranheza, né? Que a gente precisa ir modulando para ficar mais possível da gente ter uma comunicação social mais competente, uma competência social maior, como dizem os autores. Os autores da área, né, os especialistas na área. Bom, existem várias formas de você fazer isso, de você aprender habilidades sociais. Existem formas que são treinamentos de grupo. Então, por exemplo, existem várias instituições no Brasil, né, várias clínicas, as habilidades sociais, em geral, ou elas são baseadas em ABA, Análise do Comportamento Aplicada, ou em TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, mas as pesquisas que apresentam melhor evidência são aquelas baseadas em ABA quando a gente fala de autismo, porque isso é importante lembrar, habilidades sociais não é só para autismo, tá? Tem vários outros contextos em que ela é aplicável, para pessoas, inclusive, sem diagnóstico, mas com prejuízos sociais, certo? Então, essa intervenção ela pode ser aplicada num grupo. Então, por exemplo, você tem um grupo, certo? E ali você vai treinar essas habilidades. O que é treino, gente? Essa é uma palavra muito mal utilizada, porque treino parece que é uma coisa mecânica, sem pensamento, sem reflexão. Não é isso. Treino quer dizer que eu tenho a instrução e eu tenho a prática. Porque só a instrução, para grande parte das coisas, não resolve. Então eu vou dar um exemplo. Se eu explicar para vocês como funciona um violão, como toca violão, vocês vão tocar violão? Não. Só se vocês treinarem, até vocês ficarem fluentes nisso. Isso não quer dizer que você está tocando sem pensar, sem saber o que é aquilo. Então a gente acaba confundindo um pouco. Então vamos dar um exemplo aqui para vocês. Uma habilidade das mais importantes, outra habilidade social, importantíssima. Chavecar. Ó. Isso aqui é uma coisa dificílima, gente. Porque não tem um chaveco que é certo e um chaveco que é errado. Aí você ensina o chaveco certo e o menino vai lá e aplica em todas as situações, o menino ou o adulto. Não existe o chaveco certo. O chaveco, ele depende, em primeiro lugar, da pessoa que você está chavecando, do contexto que você está chavecando, e ele vai modulando à medida que você está chavecando. E é talvez a habilidade social mais importante que
exista. Porque ela dá acesso a uma situação de intimidade, a uma experiência de vida, de ficar com alguém, de namorar, de casar, de formar uma família, que pode ser o desejo de uma pessoa, eventualmente, né? Que pode ser fundamental para a sua experiência de vida. Cada um decide o que vai ser da sua vida. E se ele decide, eu quero ter essa experiência, que a maioria de nós quer ter uma experiência, por exemplo, uma experiência de namoro, uma experiência sexual, uma experiência conjugal, ele tem que ter direito a isso. Então, não é simplesmente, vai lá. Ele precisa a gente oferecer possibilidades para ele aprender essas habilidades sociais. Mas veja, eu cheguei numa pessoa, tem uma mulher ali e eu vou chegar nela. Eu não posso aprender um conjunto de chavecos certos. Eu tenho que fazer uma análise e eu elaborar como é que eu vou abordá-la, como é que eu vou propor, digamos assim, para gente sair, para gente jantar, para gente beber, sei lá, para alguma coisa. E aí, à medida que ela responde uma coisa, eu tenho que responder outra. Ou seja, é um jogo extremamente complexo. Então, por exemplo, existe uma das formas de fazer esse ensino de habilidades sociais é por meio de treino de grupo. Então, você tem grupos de pessoas que têm autismo ou têm outras dificuldades sociais e aí eles vão treinar. Por exemplo, vamos lá. Vamos primeiro dar a instrução. Você vê o contexto e aí você aborda a pessoa. Você pode começar uma conversa com uma pergunta, um comentário, você tem lá as coisas que você pode começar. Então, e aí depois você vai encaminhando de modo a fazer uma proposta para a pessoa para sair. Já é convencionado que você chama a pessoa para ir jantar, para ir em tal lugar, que ela já sabe que é uma proposta para a intimidade, para vocês se conhecerem melhor, para ver se tem compatibilidade ou não, vocês podem ir para um contexto mais íntimo. Então, vai lá. E aí a pessoa não só tem instrução, mas ela pode treinar naquele ambiente de grupo controlado. Em que se ele fizer uma coisa errada, ele não vai levar um fora. Ele não vai levar uma bebida na cara. Ele não vai levar um tapa. Né? Ele vai ali receber um feedback. Olha, você foi muito bem aqui e tal. Mas olha, isso aqui, normalmente as pessoas não aceitariam você falar isso aqui. Então vamos tentar tirar isso aqui. Vamos. E aí ele treina de novo, ele treina de novo. E aí ele se sente confiante. E aí ele sabe que ele está fazendo as coisas de uma maneira socialmente aceitável. Por quê? Porque o autismo é isso, de certa forma. O indivíduo ele não tem essa percepção naturalmente instalada de que isto ou aquilo vai ser mal percebido. Então ele precisa desse feedback. E aí quando ele vai para a realidade, quando ele vai para uma situação real e ele aborda uma pessoa, ele já tem não só a convicção, mas ele tem também, ele já treinou, ele tem aquela prática. Então ele pode fazer aquilo ali com muito mais competência e muito mais probabilidade de dar certo. E se dá certo, esse comportamento é reforçado, e aí ele passa a se comportar dessa maneira mais habilidosa, e ele passa a ser um sujeito mais competente socialmente. Bom, já estou terminando aqui já estamos nos últimos minutinhos aqui. O meu até 11h20 aqui, né? Mas eu quero dizer o seguinte, então vamos lá. Uma possibilidade é em grupo. Outra possibilidade, e aí isso normalmente vai ser para casos um pouco mais leves, que, digamos assim, que o prejuízo talvez não seja tão grande, é um caso em que você tem, por exemplo, uma coisa mais parecida com uma psicoterapia. Que isso acontece tanto para esse tipo de habilidade, por exemplo, habilidade de chaveco, habilidade de laboral, habilidade até conjugal, em que você tem um psicoterapeuta, um psicólogo, normalmente é um psicólogo, analista do comportamento, em que a pessoa com autismo descreve, falou assim, olha, eu tive essa e essa situação social com a minha esposa, ou no meu trabalho, ou com pessoas que eu tentei abordar. E aí aconteceu isso e aquilo. Normalmente, essas situações têm um motivo social, claro, mas esse indivíduo não pegou essa sutileza. Por que aquela pessoa se comportou daquele jeito? É muito comum. O cara tá casado e fala, minha mulher ficou brava nessa situação, mas eu não sei por quê. E aí, claro, é natural da dinâmica de casal. E aí o psicoterapeuta fala, olha, provavelmente ela pensou isso e aquilo, pode ser isso e aquilo. Então, e aí, à medida que esse indivíduo sabe por quê que outras pessoas se comportaram desta ou daquela maneira, ele pode, portanto, criar uma regra, uma autorregra. Então nessa circunstância tem que agir assim. Então ele vai aprendendo, né, como que os outros indivíduos estão percebendo essa situação. Tem a ver com isso, com perceber melhor o outro. Você tem uma pessoa para te ajudar a perceber melhor o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. Então, eu gostei muito da analogia da Tempo, né? É como se ele estivesse aprendendo a fazer um teatro.
Eu gostei muito dessa ideia. Mas, na verdade, o que é interessante, todo mundo faz isso. Quando você sai de casa e você é líder, você está fazendo um teatro. A diferença é que isso, como fazer esse teatro, já é naturalmente aprendido. Esses sinais já são naturalmente captados quando você não tem uma condição como transtorno do espectro autista. E se você tem que aprender. E como é que você aprende? Muitas vezes um ensino, um treino de habilidades sociais ou uma psicoterapia baseada em habilidades sociais. Para terminar, já deu meu tempo, eu quero indicar para vocês que esse é uma das únicas áreas que tem vasta literatura em português, não especificamente sobre autismo, mas sobre habilidades sociais. Então eu quero indicar esses autores para quem quiser aprender melhor. Competência Social e Habilidades Sociais é um dos livros desses autores maravilhosos, que são Zilda Delprete e Almir Delprete. São autores brasileiros, tem muita literatura em português, e tem muitos outros, né, também, a Alessandra Bolsoni Silva, da Unesp. Então, aproveitem a literatura em português, vão entrar nesse tema, porque é um tema muito importante para as pessoas com autismo leve. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar com vocês. Doutor Lucelmo, é uma fala muito importante que você fez nos vídeos um tempo atrás, falando que um dia os nossos autistas pequenininhos vão crescer. Então, obviamente, a gente já tem que se preparar para esse momento, né? E tudo que o senhor está falando é justo por isso. E, gente, sigam, por favor, o canal do Luna Aba, do Dr. Lucelmo Lacerda. Ele passa muitas dicas, tá? Tem dicas de livro, tem dicas de filme, traz muitos conceitos atuais. Ele está trabalhando ali com a Elise Matos no Capricha na Inclusão. Estamos juntos ali no Capricha. Eu, o senhor, Paulo Liberalesso, tá? Estamos juntos ali para poder fazer com que você receba essa informação de pesquisas baseadas em evidências científicas, né? Para a gente disseminar a verdade, aquilo que é possível para os nossos filhos e para também a comunidade, para os nossos alunos, para os nossos pacientes também, né? Então, isso é bem importante. Doutor Lucelmo, a gente tem, assim, não sei se é 70, 60, 200, 120, 1.500 perguntas para o senhor. Mas olha só, esse primeiro contato é bom que o senhor vê o nosso rostinho, conhece o Rafa também. E quando a gente falar, doutor Lucelmo, vamos fazer a participação do Rafa, o senhor já sabe o que é. E a gente vai trazer o senhor novamente, de repente, só para responder esse monte de pergunta que choveu aqui, tá bom? Já está aceito. Então tá bom, fechado então. Tá todo mundo vibrando. Até aqui o pessoal aqui, ó, tá todo mundo batendo palma aqui. Obrigada, doutor. Deus abençoe o seu evento também hoje, tá? E que muitas pessoas possam aí receber esse conteúdo de qualidade. Muito obrigado. Tchau para vocês. Tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau.